Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao capítulo de número 73 do curso de Ressonância Magnética GE da Neurovideo. Meu nome é Marcelo Alves e hoje nós vamos apresentar o Hardware 01, né? Vamos apenas apresentar cada um dos principais hardwares, né? Vamos deixar apenas o teclado para um próximo capítulo, né? Porque o teclado, na minha opinião, é um capítulo à parte. E hoje nós vamos mostrar aí de uma forma geral cada um dos grandes hardwares, né, envolvidos no sistema de ressonância magnética da GE. Eu tenho até uma imagem do site da própria GE Healthcare, né, que mostra um Gantry que, pelo amor de Deus, é muito bonito e parece na verdade de tomografia, tá? É claro que eu deixo o nome do site da descrição embaixo para que vocês também assistam. Vou tentar deixar esse link na descrição desse vídeo. E falar na descrição desse vídeo, pessoal, eu gostaria de lembrar a vocês de dar aquele like pra gente aí, né? Não custa nada para você, e compartilhar esse material, né? No curtir no Facebook, no YouTube aí, dá aquela mãozinha pra gente. Para vocês isso é muito prático, muito rápido, né? E pra gente é sim muito importante, porque é divulgação. Os motores de busca, né, para que os motores de busca saibam que estamos aí falando sobre ressonância magnética, tá bom? Então tá, vamos falar então sobre Hardware 01, vamos mostrar de forma geral cada um dos principais hardwares, mas antes disso, como eu já pedi, o like, não sei o que, vamos rodar a vinheta principal do curso e a gente já começa. Então vamos começar a mostrar aí as imagens, né, dos hardwares, né, do hardware envolvido na parte física, né, do equipamento propriamente dito envolvido em ressonância magnética. E nada mais justo, dar uma olhada aí na tela, do que a gente mostrar um belo magneto com a sua mesa destacável aqui, né, ó. Tá vendo? Você vê que ele já é tão estreito aqui, esse é um GEzão, né, 3 Tesla, pelo que eu estou vendo aqui. Você vê que ele é tão estreito que parece já um tomógrafo, né? Então, aqui parece que a boca é bem maior, né? Então, ó, o paciente fica bem mais à vontade lá dentro. E sendo curto aqui o túnel, o paciente tem uma sensação de claustrofobia bem menor, né? Porque eu trabalhei com túneis, puta, devia ser o dobro disso aqui. Então, realmente, aí é bem mais claustrofóbico. Agora já está assim curtinho. Cheio de gadgets por aqui, né? Tá vendo? Imagino que é para facilitar a vida do operador, é claro, né? Nós temos a mesa aí com os pedais, né? Parece que tem um pedal a mais agora por aqui. Deve ter várias funções essa mesa aí. Uma mesa muito bonita, né? Tem rodinha, então obviamente ela destaca do Gantry, né? Para a gente poder buscar o paciente no corredor, né? Porque a gente ainda não pode entrar com maca dentro da sala de exame de ressonância. Entrou com maca, cadeira ou cilindro de oxigênio e pedir para morrer, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tá bom? Então, um belo Gantry. Está aqui aí o link da onde eu retirei ou emprestei essa foto, né? Não tinha como mostrar. Aí nós temos dentro da sala de operador, nós temos a torre de controle, que é essa aqui, ó. Onde ficam guardados os protocolos, onde a gente grava exame. Eu acabei de fazer um capítulo falando sobre gravação de exame. Se você quiser alguma coisa, acesso por USB, é por aqui que a gente faz, né? Tem os USB aqui. Eu já sei que tem exportação de protocolo via USB, você usa por aqui. Parece que tem exportação de imagem também por USB, você faz por aqui, ok? E aí a gente tem um monitor, é um belo monitor, a gente pegou o cabo aqui, isso aqui é uma imagem do schedule do nosso simulador, tá? O nosso simulador tem uma imagem, está sem paciente nenhum, é uma imagem do simulador, isso aqui é uma imagem muito parecida com o que é o normal. E a gente tem esse monitorzão, é um monitor realmente grandão, tá bom? E
E aí a gente tem a base dele aqui, ele desce, sobe, desce um pouquinho, rotaciona, enfim, né? Mas ele não inclina, se não me engano ele não dá aquela inclinada assim para trás assim, ou para frente, né? Olhando de lado assim na câmera aí, ó, ele, né, como se eu tivesse aqui, ele não faz isso nem isso, tá? Ele só sobe e desce, tá bom? Olhando na tela nós temos o supercomputador, tá? Esse supercomputador é o cara que recebe a ordem da torre de comando, tá? Aquela torre que você opera, você manda para ele a ordem, eu quero um axial flare, e ele manda a ordem para o Gantry manda a mensagem para a bobina chega no paciente e assim por diante. Nós temos um capítulo nesse curso chamado Infográfico da Imagem, tá? Eu acho que é esse o nome, infográfico, onde eu mostro essa dinâmica toda. Então não vou ficar falando por aqui, vamos mostrar primeiro passo a passo para não ficar confuso. Esse é o supercomputador, daí é o cara responsável pelo processamento das imagens que vem lá da bobina, tá? Esse aqui é um sistema de refrigeração, tá? Ele troca os líquidos aqui para refrigerar o gás hélio lá embaixo lá, e manter uma temperatura bem baixa, tá bom? Leva água gelada, tá? Aqui a gente tem o painel da parte elétrica, né? Desliga total, liga, aqui tem a chave off, on, é simples, nada demais. Esse painel fica sempre na sala das máquinas onde fica o supercomputador, tá? Sempre fica ali para a gente poder cortar a energia. A gente tem um monitor, esse monitor ele mostra, aqui está mostrando a pressão, mas ele mostra vários outros itens aqui que eu não lembro o que é, né? Ele dá um alarme aqui caso tiver alguma coisa errada, temperatura, aqui está mostrando só pressão, mas tem temperatura, aqui é a pressão do L, mostra o nível do L, mostra a temperatura, mostra alguns outros níveis aí que eu não lembro agora qual que é. Mas é um nível, é um painelzinho de monitoramento do sistema, tá bom? Aqui a gente tem uma visão posterior do que é esse cara aqui, ó, do supercomputador, só que eu abri a tela aqui, eu abri essa grade pra gente dar uma olhada. Deixa eu ver, essa é a parte de trás? Acho que sim, acho que é a parte de trás. É assim. Aí eu abri só pra gente dar uma olhada legal, ó, e a gente vê os hardwares aí, né? É tanta coisa diferente que eu nem sei mais o que é o CPU, o que é HD aqui dentro. É um hardware muito avançado pro meu gosto. Bom, aí a gente tem na tela a bobina, né? Aí é um exemplo de bobina, é uma bobina de crânio. Essa bobina, gente, é uma bobina transceptora, tá? É uma bobina transceptora, ou seja, ela emite e recebe o sinal de radiofrequência. Ela também emite e recebe. Então ela é uma bobina muito boa para o pessoal da GE usa sempre, os engenheiros usam essa bobina para fazer suas calibrações no equipamento, tá? Não tem como fazer, se não me engano, calibração no equipamento sem essa bobina aqui, que é uma bobina do tipo transceptora, tá bom? Então assim, muitos setores não usam essa bobina porque ela tem baixa qualidade de imagem, assim, né? O pessoal gosta de usar a coquinho, né? Que é a neurovascular pequenininha. Mas essa bobina tem sua utilidade sim, se a bobina lá quebrou, dá para usar ela perfeitamente, ela só vai demorar mais tempo para fazer uma imagem de boa qualidade, tá bom? É um dos hardwares, né? A gente é hardware geral, esse capítulo, né? Hardware 01, então eu tenho que mostrar os hardwares, né? Aqui sou eu, bonitão, e aqui está a bobina de ombro encaixada no meu ombro, tá bom? Aqui inclusive está faltando, não sei se vai estar perdido aqui, uma faixa que vai da onde? Daqui, se não me engano, passa por trás aqui para prender a bobina. Então essa é a bobina de ombro. Não vou mostrar todas as bobinas porque a gente tem capítulos específicos falando detalhes, já até gravei isso, tá? Falando detalhes bacanas de bobinas, tá bom? Eu tô falando isso porque faz parte desse capítulo, tá? Outro hardware bastante usado é a bobina cardíaca, uma bobina chique, uma bobina luxo total, e nem todos os serviços têm essa bobina porque ela é uma bobina caríssima, até onde eu sei, não sei valores, tá? Mas é uma bobina
cara, mas é uma bobina de uma qualidade sensacional, tá bom? Faz um monte de tipo de exame nela, mas ela é perfeita para estudos do coração, perfeita, ela é linda, faz imagens maravilhosas, realmente impressionante, tá bom? Num primeiro momento a gente apresentou aqui o hardware para vocês, os hardwares são esses, tá bom? O magneto com a sua mesa, a torre de controle onde a gente o que a gente controla. Aí tem um tecladinho, um mouse que é normal, não tem. Aliás, o teclado o teclado é bem normal mesmo. Tá? Tem o teclado, tem o mouse comumzinho, tem a torre de comando que eu mostrei para vocês. A torre, gente, deixa eu só mostrar um outro detalhe aqui. Se vocês veem aqui a torre, tá vendo? A torre, ela fica nessa capa aqui, ó. Aqui tem uma capa de madeira que foi o serviço lá, o hospital que fez, tá? Para proteger a torre. E aí a torre tem essa capa aqui, ó, que é uma capa de metal, ó, tá vendo? Mas a torre propriamente dita, se não me engano aqui é um HP, ela sai de dentro dessa capa aqui, ó, para fazer manutenção, se caso for preciso, ela ainda sai dessa capa aqui. Então a gente tem essa proteção grande, forte, né, de metal, que é um computador industrial, um computador muito bom, acelerado, bem bom mesmo, parrudo. E ele eles prezaram muito mais que esse hardware ele aguentasse bastante o tranco, né? Ele é parrudo mesmo, ele aguenta bastante o tranco, ele não quebra de jeito nenhum. É muito difícil essa máquina quebrar, né? E eles prezaram muito nessa parte, né, do que na parte de velocidade e tal, né? Porque nem precisa ser tão veloz assim, mas ele também é extremamente veloz, né? Ele não é um super computador, mas ele é muito veloz e, obviamente, ele é muito parrudo, tá bom? Então ele fica nessa capa aí. Então apresentamos isso, o teclado, o monitor, você já viu o monitor também, um monitorzão grandão assim, ele é grande mesmo. Tá? Fica até fora aí da tela aí. Ele é um monitor grande, tá? Para distribuição, coisa que nem sempre é bem utilizado. Na minha opinião, o sistema operativo da GE não é bem utilizado frente a um monitor gigante que eles têm. Eu acho que eles deveria ter algumas opções a mais. Eu tenho grandes ideias para dar aqui em termos de programação que poderiam ajudar, né? Se alguém da GE estiver assistindo nesse momento esse capítulo, só falar comigo que a gente tem grandes ideias para mudar o sistema operativo GE lá, o sistema onde o operador trabalha, tá bom? Falamos lá sobre o grande hardware lá dentro, né? E aí as bobinas, pronto, é isso. Basicamente esse capítulo era para mostrar aí os grandes hardwares onde nós vamos trabalhar depois, passo a passo, falando bonitinho, né, principalmente de bobinas e do software do equipamento, tá bom? Daqui a pouco eu falo sobre teclado, o próximo capítulo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho.